Só vale lembrar que é uma frase que a gente tá falando do Ricardo Amorim, que todos aqui gostam, admiram e somos amigos, que ele fala muito. Além de cuidar do seu recurso, além de cuidar da sua família, o brasileiro precisa lembrar que o dia que ele descobrir que quem é responsável pelo futuro, né? Quem é que vai de fato mudar o Brasil? É ele, são os empreendedores e não os políticos. Aí a gente muda de história. Mas tudo começa também por o cara resolver a vida dele primeiro ali, se tá no perrengue. Então, como é que nasceu esse negócio assim? Desde antes do militar, eu entendi que você já era disciplinado. Quando é que, rapaz, eu vou trabalhar, eu vou poupar dinheiro. Eu lembro que você falou dos R$ 100 que virou 140 e vou fazer meu primeiro 1 milhão. Bom, a meta em si foi no segundo ano da AMAN, era uma dinâmica de grupo, aí tinha um major que era formado em psicologia conduzindo, ele ia chamando cada um dos cadetes e o cara levantava, se apresentava e dizia um objetivo que ele tinha. O pessoal começou a falar, eu quero ser guerra na selva, eu quero ser comandos. O que era normal lá, né? Era o esperado. Normal. Eu queria ser também Quero ser paraquedista, general. né? O pessoal falava isso. E aí, quando chegou na minha vez, eu já estava lendo bastante sobre educação financeira, já tinha lido os livros do Serbasi, principalmente o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Robert Kiyosaki, lá, o Pai Rico, Pai Pobre. Aí, quando chegou na minha vez, eu falei, eu quero ter 1 milhão até os 30 anos. E aí, depois essa Você meta falou mudou. isso lá eu pra falei, todo mundo. Os caras tudo guerra na selva, não sei o que. Isso não, eu quero ter 1 milhão até os aí 30 o pessoal anos. riu, né? Começou a rir assim, aí até o major falou, né, Perini, militar não fica rico. Aí eu brinquei, eu falei, era um major muito gente boa, né? Falei, major, o senhor não me desafie, né? Falei, pô, uma hora eu vou chegar lá. Aí depois eu vi que ter um valor nominal estabelecido não era o ideal, porque o Brasil é um país de inflação historicamente alta. Então, podia chegar ao 1 milhão, mas o 1 milhão talvez não comprasse tanta coisa assim. A Venezuela refinando. tá cheio de milionário. Pois é, pobre. Né? Pois é. A Argentina também tá ficando cheia de milionário. E eu refinei essa meta para ter uma quantia grande o suficiente que, investida e de uma maneira não tão arrojada assim, ou seja, mais previsível, me desse uma rentabilidade que seria o suficiente para que eu pudesse viver no final das contas. E aí, quando eu defini essa meta, eu estava muito distante dela. Só que também tinham 10 anos de distância. Eu queria fazer isso com 30, eu tinha 20. Então eu pensei, bom, vamos ser mais conservador no início e no futuro as coisas vão acontecer. Vamos ver como é que vai ser. E eu comecei a poupar, desde aquela época, parte do que eu ganhava. E não era muito. No final da minha formação na academia, como cadete, o Léo sabe disso, cadete não ganha bem, ganha pouca coisa. Não sei como é que está hoje, né? Mas era mais ou menos, um pouquinho menos de R$ 1.000 e eu poupava uns 300. Aí quando eu formei, do dia para a noite eu passei a ganhar 4.500. Aí eu pensei, se eu vivia antes com R$ 700, será que eu não consigo viver agora, né? Eu ganhava 4.500 com 3.000? E aí eu vivia com os 3.000 e poupava os 1.500. E o engraçado era que logo depois da formatura todo mundo se sentia rico. O pessoal brincava que a vontade era de sacar tudo em nota de 2 e jogar pro alto, assim, né? Trancado no quarto. Né? Queria comprar carro, ia morar em cobertura com os amigos. Não, uns caras compraram uns carrões, né? E aí eu pensei, bom, vou economizar então, viver só com 3.000. E toda vez que eu era promovido, eu pensava que a promoção era só 6 meses à frente. Continuava no mesmo padrão de vida e só depois eu subia. E eu fui acumulando patrimônio assim, fui investindo, e aí a bolsa estava horrível naquela época. Se a gente pegar de 2009, né, após a recuperação de 2008, que realmente foi rápida, de 2009 até 2016 foi uma sangria lenta e parecia que ia, não ia, cair de novo, e depois parecia que ia e voltava a cair, e todo mundo saindo da bolsa, e eu já tinha parte do meu patrimônio em bolsa e uma parte investida em renda fixa. E nessa época era interessante, que quando eu falava com os meus amigos, estou investindo em bolsa, e nem era tanto do meu patrimônio, era 30% que ia para a bolsa, menos do que isso em alguns episódios. E o pessoal falava, nossa, você é um cara arrojado. Aí quando a bolsa começou a subir, após o impeachment da Dilma, todo mundo foi para 100% em bolsa e eu virei o cara ultraconservador. Só que isso, ao longo dos anos, foi dando muito resultado. E no final, realmente, coisas aconteceram que aceleraram aquela trajetória. Foram principalmente 2 coisas. Uma delas foi o Bitcoin, que eu comecei a juntar desde 2014, não valia nada. E a minha esposa, ela fez um curso para aprender a criar sites na internet. Ela criou um blog para mim de educação financeira. E eu escrevia lá uma vez por mês. Como chamava? Você é Mais Rico, que é o nome do meu canal do YouTube. Sim. Até hoje. Eu escrevia lá uma vez por mês, 1.000 pessoas liam aquilo ao longo do mês, não era tanta gente lendo, só que eu escrevi na época um artigo sobre como juntar bitcoins de graça na internet. Porque o negócio valia tão pouco. Dá pra fazer isso ainda ou não? Não, né? Acho que até dá, mas você vai ganhar nada, entendeu? A multiplicação veio porque não valia nada e hoje vale muita coisa. Porque funcionava assim, eram sites que eram só anúncios nos sites. Aí quando você entrava no site, você viu o anúncio, o site ganhava alguma coisa. E por isso ele te dava uma recompensa em Bitcoin que era 0,00008 Bitcoins, o que dá uns 800 satoshis, né? Satoshi é como se fosse o centavo do Bitcoin, é o 1 depois de 8 casas decimais. Tá.
Que o Bitcoin não valia nada, então você não tinha nada. O Bitcoin no começo valia nem R$400. Então eu ganhava nem um centavo de real naquela época. Só que eu escrevi esse artigo, listando os 9 sites, e toda vez que alguém entrava no site pelo meu artigo, o site me pagava um prêmio em Bitcoin, que era 0,000 alguma coisa. Só que foi passando o tempo, o Bitcoin foi subindo de preço, e mais gente foi procurando no Google, e todo mundo batia no meu artigo. Caramba. Então acabou que do tráfego do meu site orgânico, 90% era para esse artigo. E com isso eu juntei 9 Bitcoins. Mentira. 9 Bitcoins sem gastar R$1. Só que eu não fui gênio de segurar o Bitcoin até ele bater 360 mil. Isso não Sim, acontece. Humanamente é praticamente Só quem impossível. esqueceu, só quem esqueceu. E quem esqueceu talvez tenha esquecido, nunca mais consiga resgatar no final certo. das contas, né? Mas eu vendi Bitcoin achando que estava fazendo um ótimo negócio por 2 mil, por 7 mil, por 8 mil. E o último desses 9 Bitcoins eu vendi por 58 mil em 2017, que ele chegou a bater 70. E quando eu vendi a 58, ele foi até 65, eu me senti um idiota, mas bateu 70 e ele começou a desabar depois. Então, esses Você Bitcoins se sentiu um somados, gênio depois que desabou. depois eu me senti um E gênio. aí foi pra 340 mil, você se sentiu idiota de novo. Mas aí eu pude comprar antes, né? Entendi. Mas o ponto foi que, nessa época que eu vendia 58, eu já estava em rede social. Então, quando eu vendia 58, a sensação do pessoal é que ia bater 100. Aí todo mundo no Instagram pra mim, seu idiota! Né? Aí bateu 60. Eu pensando, puxa, dava pra ter esperado. Aí bateu 65. Aí bateu 70. Aí começou a cair e eu vi que tinha sido um bom negócio. Mas isso me deu 180 mil reais na época. E fora isso, Que a ano, minha que esposa ano? foi pra internet. Eu comecei a vender em 2016 e acabei em 2017. Entendi. Então, em 2 anos, veio 180 mil. E isso somado com a minha esposa que estava na internet já, ganhando um pouquinho, não era muita coisa que ela ganhava, mas a renda que ela ganhava, mais o dinheiro que veio do Bitcoin, mais o que eu tinha acumulado, e na época a bolsa estava subindo, você tinha a renda fixa pagando juros altíssimos, muito parecido com agora, até mais, né? Era 14,25 a Selic na época. Então, tudo isso acabou me dando confiança o suficiente para deixar a carreira pública. O pessoal até fala que eu fui corajoso, na verdade eu fui muito medroso, né? Porque eu era primeiro de turma também, então eu sabia que se eu ficasse lá e fizesse tudo certinho, eu ia ter uma carreira boa. Como capitão, tá pegando missão no exterior, coisas assim. E aí eu fui para iniciativa privada no final das contas. Mas porque no final realmente coisas aconteceram. Nem 10 anos muita coisa acontece. Porra.